mulher, seja bem-vinda ao nosso Pod Mulher, Mulher Pod. Um canal pra gente conversar sem tabus, com suavidade, sobre as nuances da mulher, principalmente nessa fase. Essa temporada, a gente vai falar sobre perimenopausa, climatério e menopausa. As outras temporadas, a gente vai trazer mais conteúdo sobre as transformações hormonais do cérebro da mulher. Tanto na adolescência, né, quando a menina fica mocinha, durante a gestação e puerpério, e agora na perimenopausa. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Eu conheço há mais de 18 anos e ela tem um papel muito importante na minha vida. E eu acho que é muito legal o que eu vou trazer hoje para conversar com vocês, porque foi quando a gente teve essa ideia de fazer o podcast, quando a gente teve a ideia de trazer esse assunto, muitas pessoas do meu ciclo, né, muitas amigas, muita gente olhava e falava assim: não, eu não tô na perimenopausa. Não, isso aí tá muito longe de mim. E hoje eu trouxe a doutora Cris, minha sócia, ginecologista obstetra. A gente tem juntas uma clínica, a Clínica Elas. E a gente já passou por várias etapas da nossa vida. E eu falar sobre a menopausa, sobre a perimenopausa, e falar: e aí, Cris, você não tá sentindo nada? Não, eu não tô sentindo nada. Até que um dia ela me ligou. E aí, Cris, como que você tá? Conte. Tudo bem, né? Conte. Tá tudo bem agora, né? Vamos deixar bem claro. Mas antes de tudo, que prazer estar aqui. Porque, né? Tá tudo bem. Nos conhecemos há muitos anos. Mas que prazer inenarrável estar aqui. Primeiro de tudo, parabéns por isso, né? Por esse espaço. Por essa chance da gente dar voz para essas mulheres que muitas vezes, e olha que ainda tendo informação, muitas vezes são tipos de coisas que passam batidas, né? E você tá conseguindo abrir esse espaço para tantas mulheres, tantas famílias, né? Porque isso vai refletir em todo mundo. Com certeza. Né? Então, obrigada em voz, falando por todo mundo, e parabéns. Obrigada. Bom, aconteceu uma coisa comigo Aconteceu muito comigo. peculiar, né? Um belo dia, né? A gente estávamos juntas, tudo mais. E até que um dia eu liguei pra ela e falei assim: Kiki, eu fui pra um parto que não existia esse parto. Eu estava indo pra um parto. Na verdade, o parto ia ser numa outra data, né? Exato. E eu tava indo pro hospital e não ia ter parto. Então eu liguei pra ela. Foi assim, a gente fez um parto juntas, a gente fez uma cesariana juntas de uma paciente querida. Correndo, e ela super assim: não, porque eu tenho um parto. Eu falei: puxa, vamos sair, faz tempo que a gente não conversa, vamos aí, vamos já tá. Não, eu tenho um parto. Aí eu tá bom, né, fazer o quê? Vou pra minha casa. Eu indo pra minha casa, entrando ali no meu caminho, toco o telefone. E aí, Cris, aconteceu alguma coisa? Foi tudo bem? Tá tudo bem aí no parto? Amiga, não é hoje o parto. Ué, como não é hoje? Mas ela não estava na perimenopausa. Ela não estava passando por nada. Porque, como todas as mulheres, a gente arranja desculpa sempre. Exato. E aí? E que coisa, né, Kiki? Porque assim, eu acho que também a gente, assim, são muitas coisas envolvidas ao mesmo tempo, né? Hoje a mulher, ela dá conta de muita coisa. As mulheres estão nos cargos, as mulheres, elas estão tomando conta de tudo, da casa, do emprego, do marido, da família, dos filhos. E eu acho que, de uma certa forma, a gente é engolida pela vida, né? E há uma tendência, né, que a gente consegue observar nesse perfil de mulher que acaba abraçando tudo, de deixar as coisas dela de lado. Né? Uhum. E a gente acaba não prestando essa atenção, essa devida atenção que seria muito necessária, né? E eu, assim, sem a menor sombra de dúvida, foi o que aconteceu comigo, né? Então eu me vi engolida pela vida por muitas coisas que aconteceram. Foram sequências de coisas que aconteceram na minha vida e que culminaram nessa sensação que eu falei assim: gente, eu tô completamente perdida em mim. Né? Perdida em você mesmo. Perdida em mim. Desconexa com você. Exatamente. Se olhar e falar: quem é essa mulher? Exatamente. O que tá acontecendo, né? É um verdadeiro caos passando. A vida acontecendo, tudo rolando, tudo passando, e
eu tava lá no meio. Então, assim, eu me vi nesse cenário, né? Nesse papel aí, perdida, engolida pela vida, né? E sem ter, assim, uma noção de que algo também estava acontecendo paralelamente a isso, né? Não era só a vida me engolindo, não era só as responsabilidades, que, por sinal, eram coisas que eu tava dando conta até então, né? Sim. E a gente consegue se virar, a gente consegue lidar com situações adversas e tocar a vida. Agora, quando essas coisas vão acontecendo e fica tudo muito nebuloso, realmente a gente não entende. Mesmo sendo profissional da área. Mesmo sendo ginecologista, mesmo sendo médico. Assim, é uma sequência, né? A gente é médico, a gente estuda sobre essa fase. A gente estuda sobre a fisiologia da mulher durante a faculdade. A gente se especializou na fisiologia da mulher. A gente tem esse cuidado, a gente tem esse olhar. E mesmo assim, a gente se perde. E como a gente quer que as mulheres que estão por aí não estejam perdidas também? Porque eu acho que é isso, Cris. Você tem uma desconexão entre a cabeça e o corpo, né? Que você acaba sendo engolida por uma rotina que muitas vezes a gente se coloca dentro dela por ter esse instinto maternal de querer cuidar de todo mundo. E muitas vezes a sociedade nos coloca nesse papel. E assim, a gente vai deixando o nosso olhar para trás, né? A gente deixa de olhar pra gente e só quando tem um ponto ali, um gatilho que fala, pá, é isso. E imagina pra gente que trabalha com isso, porque eu tenho certeza que você já atendeu diversas mulheres nessa fase, você já fez diversos diagnósticos. Mas e o seu próprio diagnóstico? Exatamente. Né? Como que é? E eu acho que assim, vou até pegar um gancho que assim, já é difícil, né? E existe uma demanda na condução de uma consulta, até porque assim, vai passando o tempo. Hoje a gente completa 19 anos, né? 18 anos. Você tá com 19, eu tenho 18 anos de formada. Isso. E então, assim, as pacientes, o público, né, que a gente atende, ao mesmo tempo tá crescendo com a gente. Então, exatamente. Eram jovens, muitas vezes, lá atrás, né? Então, são 20 anos. A gente começou a atender com 24, 25 anos. Exato. E aí, foi evoluindo, ganharam seus filhos e agora estão entrando numa outra fase. Então, assim, até para isso, no consultório, a gente precisa estar atenta. A gente precisa entender que não é… sempre teve tudo bem com essa paciente, sempre… os exames dela sempre dão normais, tal, tá tudo bem, ano que vem, né? Ano que vem a gente se vê, até o ano que vem. Só que, de repente, surge uma coisinha, ou é interessante partir até de nós, fazer uma nova anamnese, né? Fazer uma reciclagem disso tudo. Como é que você tá se sentindo? Aprofundar mais as perguntas, né? Fazer toda uma… Porque é isso, às vezes a mulher, ela não tá percebendo. Sim. Ela não tá sabendo. Ela não tem tempo de olhar pra ela. Exatamente. Ela não tem tempo, a mulher não tem tempo de olhar pra ela. Então, se ela tá olhando pra ela tá deixando de olhar pro filho. Se ela tá olhando pra ela tá deixando de olhar pra Nela. Se ela tá deixando de olhar pra ela tá deixando de olhar pro marido. Então, assim, cara, é difícil. É difícil. Né? Então, já é difícil nesse processo da gente estar de fora e olhar para aquela mulher que a gente já tem até uma certa intimidade. Ou não, às vezes é uma paciente nova. É difícil. Né? Captar sintomas, fazer as perguntas certas, entender um padrão que às vezes ela tinha e ela notou diferença. Então, isso tudo já é a gente já tem aí um grau de dificuldade. Agora, né? Estar ali, né? Estar vivendo isso, passar por isso e não perceber é muito doido, amiga. A gente tá tão fora do ar, a mulher fica tão aérea, perde tanto foco que ela nem percebe que ela tá nessa fase. E muitas vezes é isso, precisa de alguém que está do lado dela pra ter os alertas, né? No caso, a Cris, fui eu, acho que eu já vinha há um tempo conversando com ela, que eu já vinha percebendo algumas coisas dela. Às vezes a gente tá conversando e faltava uma palavra nela. Às vezes a gente estava em cirurgia e eu via que tinha um blank ali, tinha uma
pausa ali do que ela tava fazendo. Só que como a gente opera há muitos anos, a gente acaba, né? Porque vão falar assim, nossa, que descuidadas. Elas são cirurgiãs e elas perdem o foco. Cara, acontece com todo mundo. Só que a gente tem que olhar pra isso, né? E nessa sincronia de operar há tanto tempo juntas, muitas vezes eu tomava o que ela ia fazer ali. Muitas vezes, quando eu tava no outro papel, mesmo eu jamais sabendo, ou quando eu não sabia também, ela se antecipava, porque a gente via que tinha. E eu, há algum tempo, eu tentando falar. Só que é isso. Só que esses sintomas, eles podem ser qualquer sintoma. Eles podem estar relacionados a qualquer coisa, né? Eles podem estar relacionados ao estresse. Eles podem estar relacionados a falta de sono, né? A nossa dificuldade de dormir. E eu falava pra ela, porque quando eu conversava com ela sobre isso, ela sempre levantava. Mas eu não tenho calorão. O meu sono é ótimo. Eu deito e durmo que nem uma pedra. Como uma pedra. Então, ótimo. Era isso que ela falava pra mim. Porque é isso, na cabeça dela, tá? Mesmo quando o ginecologista. Porque quando ela olhava para as pacientes dela, ela não Era só buscava. Ela não buscava só esses Exatamente. sinais. Ela não buscava os sinais clássicos. Ela ia, através de uma anamnese, de uma escutativa, de um acolhimento, ela ia perguntando, ela ia vendo sobre o sono, sobre a libido, sobre os exercícios físicos, hábitos alimentares, palpitação. Então ela ia contornando tudo. Mas para ela queria o exame, assim, ela queria o sintoma clássico, aquele de livro, saindo fumacinha da cabeça. E não é bem assim. E não é bem assim, né? Que assim, eu acho que assim, de uma certa forma, a gente se sente diferente, né? É isso, a gente não dá voz pra nós mesmos. Talvez a gente não perceba que seja uma coisa intensa ou algo que é um problema. Mas a gente sente que tá diferente. Isso tudo começou assim… você conhece minha história, mas muitas coisas aconteceram nos últimos anos. E foram coisas muito intensas na minha vida, né? Que acabaram, assim, me tirando muito da minha autonomia de cuidar de mim mesma. E isso acontece com tantas mulheres, né? Não é um problema meu, né? É mais pra dividir a minha história. E até fazer com que talvez pacientes se conectem com isso e que se identifiquem com isso e até enxerguem, né? Coisa que eu não tinha enxergado. É isso que eu falei, que esse episódio não ia ter roteiro, não teria uma pauta. Porque eu acho que é isso, a gente tem que falar, contar as nossas histórias, porque alguma mulher, alguém aí nesse mundão, ou algum homem que conhece uma mulher, vai falar, nossa, eu acho que ela tava assim, eu acho que tem isso. Alguém vai se conectar, alguém vai se reconhecer nessa história. E a gente vai levantar o alerta sobre isso, sobre ter esse cuidado, sobre se escutar. E também procurar ajuda, porque é isso, ela é médica, ela foi procurar ajuda. Exato. Né? E voltando ali da sua história, daquele seu momento que você… Eu adorei essa frase. Eu perdi a autonomia de cuidar de mim mesma, Exato. do meu autocuidado. Justamente porque eu tava numa fase difícil. Por isso que é importante a gente olhar para as fases difíceis das mulheres, né? Eu tava passando assim, foram anos, não meses, né? Foram anos numa sequência de acontecimentos da minha vida que me levaram a uma realidade ali onde eu cuidava dessas coisas que estavam acontecendo, né? Então, uma sequência onde teve separação, onde teve estar sozinha na maternidade, e claro que eu conto com uma rede de apoio, assim, impossível não ter, graças a Deus, agradeço minha irmã, você é tudo pra mim. Minhas amigas, né, minha família e tal. Mas assim, é uma coisa que vai te pegando, vai te consumindo, você vai tendo, e eu acho que até pelo perfil de pessoa que você me conhece que eu sou, de doação, né? De se doar, de estar lá, de resolutiva, de tentar resolver os problemas, tal. Só que vai passando um ano, aí passa mais um ano, né? E aí vem outra coisa, aí vem pandemia, aí vem medo, né? Coisas acontecem. Aí depois, até situações financeiras, porque a pandemia foi uma coisa difícil para todo mundo, né?
E aí passa mais um ano e a gente tenta se reerguer. E até vou até dar uma cortada ali, porque vão passando os anos, a gente vai envelhecendo, os nossos pais vão envelhecendo, as nossas demandas, as nossas filhas vão crescendo, né? A Cris, ela tem a Marcela, ela é, acho que 9 meses mais velha que a Nina. Então a gente passou a gestação e o puerpério tudo meio que junto ali. E aí, com esse envelhecimento, né, com esse crescimento, amadurecimento dos outros, as questões vão mudando. Então, a gente tem questões de saúde na família, a gente tem questões de saúde nossas mesmas, né? E até eu sei que essa parte da sua história, esse acúmulo, ele veio com um acúmulo não só de problemas e cargas, veio com um acúmulo de peso, um acúmulo de transformar aquilo, né? De engolir a vida e junto com isso ir engolindo a comida, né? E se alimentando e não fazendo exercício, se alimentando mal numa rotina. Exatamente. A gente entra no modo automático, né? Porque realmente, pra mim, eu acho que nunca faltou assim disposição e vontade de, por exemplo, ir fazer um exercício. Mas chegou um momento que essa hora ela não existia, simplesmente porque eu tava dia, manhã, tarde e noite em função de outras coisas que não eram eu, né? E aí, as coisas foram acontecendo, então, entre até coisas que aconteceram com meu pai, que aconteceram com a minha mãe. O ano passado foi super intenso, minha mãe passou por uma cirurgia grande, foi super pesado. Houve uma debilitação dela muito intensa. Mas, graças a Deus, ela ficou bem, né? Não era nada que pudesse trazer outras consequências. Então, hoje ela tá bem. Mas é isso. A gente se vê ali numa rotina que, assim, é incessante. Ela não cessa. Então, você não tem pausa. Uma pausa, assim, do dia. Nem na semana, nem no mês. Que você tenha um break. Então, você tá inserido naquela condição 24 horas por dia. E isso vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, qual que é o escape? Comer. Qual que é o escape? Né? Bom, vou dar uma descansada. Né? Eu vou dormir ao invés de… Então, e esse modo automático, ele vai te levando para uma condição onde também… E aí entra outras coisas, né? Por isso que eu sei que vai sair também aí um podcast, ou se já saiu, da doutora Cristina, psiquiatra. Esse é imperdível. Onde tem a questão da saúde mental, né? E que também pode passar despercebido nesse momento, porque assim, a gente tá cuidando de tudo isso. E como que a gente dá conta dessa demanda, né? Sim. E aí, quando você se vê nesse turbilhão, a saída é fazer o que dá, não é? Assim, você não tem… É fazer o que dá. Então, o que dá? Passando de um lugar para outro, eu pego um salgado e vou não sei o que, tal. Então, assim, vira um caos de saúde, um caos de qualidade de vida, vira um caos geral. Um caos né? geral. Caos geral. E eu acho que é isso. E a gente, dentro desse caos, dentro desse turbilhão de acontecimentos, e eu não tô falando… Aqui a gente ainda nem entrou ali na fase da perimenopausa, a gente tá falando a consequência da vida da mulher com múltiplas funções, com muitas coisas atribuladas, que vai trazendo consequências no nosso corpo, na nossa mente. E aí a gente vai culminando, porque a gente está envelhecendo, a gente está amadurecendo. Exato. Nossos exames estão normais. A gente está nessa vida, a gente está nessa correria. E aí a gente chega num ponto que foi quando você conseguiu olhar para você. Eu não tô falando de menopausa ainda, de perimenopausa ainda. Exato. Quando você conseguiu, quando você decidiu e falou assim… Chega, não dá pra continuar assim. Onde eu vou parar assim? Exato. É muito difícil a gente chegar nesse lugar, viu, Kiki? Porque assim, ao longo da minha vida, eu sempre fui uma pessoa mais resiliente. Jovem. Muito resiliente. Muito resiliente. Entendeu? Muito… Eu sempre amei esporte, amei
esse olhar da vida saudável, de se sentir bem, de não ter dor, de fazer o que… Tudo eu conseguia fazer, entendeu? Você agachava, você corria, você não sei o que e tal. E nunca isso não passou por mim despercebido. Todo o tempo eu percebia que isso estava se perdendo. E pra mim era difícil isso. Dentro de mim estava sendo difícil, mas a gente tem que tocar a vida. A vida, ela tá aí, ó. Não entendeu? Para, o relógio não para. Não para. O mundo não para de girar. E até que um dia, quando aconteceu tudo isso ano passado da minha mãe, e ela ficou bem, que eu peguei o resultado do anatomo patológico da cirurgia dela e eu vi que tava tudo bem, eu decidi subir numa balança. E aí eu falei, não, peraí que agora é minha vez, né? E eu subi nessa balança e eu vi um número lá. Um número… Um só? Não, na 2 verdade, ou 3? Quase 3. Quase 3 Ia números. virar pra 3. Eu vi o número 99,8. Entendeu? Então isso pra mim, eu nunca pensei… Sabe Quanto assim… tempo fazia que você não se olhava no espelho? Anos, Kiki. Sem olhar. Sem olhar. Só escovando os dentes. Sem olhar. Ou maquiando no carro. Não, assim, aquele negócio da gente… A gente tem… a vaidade, ela não… A gente tenta não perder ela, né? A gente se cuida nesse sentido. Mas assim, que eu não olhava pro espelho e falava… Nossa, tá ficando legal. Nossa, olha… sou eu de novo. Sabe assim? Olha, nossa, tô me sentindo bem. Abaixei com a Marcela, rolei na areia e tô legal. Não quase morri aqui sufocada. Sim. Né? Então fazia anos que eu não sentia isso. Né? A última vez que eu tinha feito muita atividade física e eu tava amando foi quando eu fiz Kung Fu. Que eu treinava 4 vezes por semana, corria. Mas não existia nem a Marcela ainda. Não existia a Marcela. A Marcela tá com 7. A Marcela tá com 7. Coloca 10 anos aí na conta, né? Porque eu acho que foi quando eu entrei lá no hospital que eu trabalho hoje. Faz 10 anos, né? Tô fazendo 10 anos de hospital lá. Então, é um período, assim, 10 anos, né? Perto de 45, parece que não é tanto, mas que trouxe muitas consequências, né? E aí, quando eu vi esse número da balança, que eu olhei, eu falei assim, gente… Sabe, aí passa aquele negócio, né? Aonde eu me perdi? O que fez… Eu tenho essas respostas, né? Eu sei o que aconteceu. Mas de uma certa forma… Traz um monte de indagação na nossa cabeça. Porque o que tá acontecendo? Aonde eu me perdi? Por que eu, sabe assim, não fiz mais por mim? E aí começa uma outra luta, né? Que é a luta de você, primeiro, acertar. Porque eu sempre falo assim nas consultas com as minhas pacientes. Eu falo, olha… O corpo, ele não anda separado da mente. Exato. Não é a cabeça para um lado e o corpo para o outro. E aí eu vou levantar um ponto. Porque quando você chega nesse momento que você olha na balança, que dá aquele número, que te dá, que acho que passa um filme na sua cabeça, você tem 2 caminhos. E principalmente para a saúde mental. Você tem aquele caminho de olhar para aquilo e desistir. E falar, tá tudo bem, então deixa, já tá assim. Vai se deprimir mais, ter mais ansiedade, aquilo te gerar, principalmente quando você tem uma probabilidade maior, uma possibilidade maior de ter alguma alteração, né, de neurotransmissores pro lado psiquiátrico, pra depressão. Se você é mais suscetível a ter uma depressão ou um transtorno de ansiedade, então aquilo pode te trazer, te afundar mais. Te afundar ainda mais, te afundar mais. Sem dúvida. Ou o outro caminho é de te alertar e você começar… Por onde que começa esse cuidado? Por onde começa esse tratamento? Então, eu acho que é justamente aí, na mente. Porque eu acho que a mente, ela é o nosso principal… Se for pra ser inimigo, ela é o nosso pior inimigo. Entendeu? É isso. Se for ela pra trabalha ser com a amigo, gente, exatamente. ou ela trabalha contra a gente. E é contra pesado. Porque a gente acaba perdendo um pouco até do discernimento, assim, básico, né? Então, nesse momento, quando eu vi que aquilo me abalou, eu falei, gente, é só eu trabalhar com a realidade que eu tenho hoje. A realidade que eu tenho hoje eu tenho uma filha. E eu quero ver o máximo de tempo possível. Exatamente. Eu tenho uma irmã que eu amo, meu irmão, minha família. Eu tenho, sabe, meus desejos. pais. Eu tenho desejos, eu tenho uma Você vida. É uma mulher.
Você é uma mulher hoje solteira, né? Divorciada. Exatamente. E você tem desejo, cadê? Sim. Né? Porque a gente não pode deixar de falar disso, né? Sim, isso é um dos pilares importantíssimos de qualquer ser humano, né? Da mulher que tá, assim, voando nessa idade. Então, a idade da loba, falaram pra mim que era a idade da loba, me prometeram isso. E eu cheguei nos 40 e de repente eu caí de paraquedas, assim, mas ele não abriu, tá? O paraquedas não abriu. Ele simplesmente me estatelou. Acho que é isso. Você avisou, né, gente? Então, bom, mas a gente tá avisando agora. Então, pra quem eu não tive esse alerta, a gente tá avisando vocês. Ô, moçada dos 30 anos, a gente tá avisando agora. Eu acho que não é só pra 40 mais aqui o podcast. Acho que tem que começar a assistir antes. Aos 30 anos você já começa, porque vai chegar. Vai chegar. Chega pra todo mundo. E às vezes chega de forma precoce. Exatamente. Né? Então, olá. Voltando. Olá. Você estava falando que nessa performance que estava chegando nessa idade, né? Então, e aí assim, a gente… eu tinha tudo, eu comecei a olhar pra tudo isso que eu tenho na mão, que é o que eu quero viver, né? E comecei a refletir de que forma eu quero viver tudo isso. Porque sempre foi uma questão dentro de mim, né? Eu quero sempre viver da melhor forma possível. De saúde, né? Então, quando eu me vi tendo toda essa escolha e pensando, né, sobre tudo isso, eu falei assim, não, agora tem que mudar. E aí, paralelamente a isso, a minha irmã, ela teve uma condição, uma dor precordial, né? E uma precordialgia, que é uma dor no peito. Aí acendeu um segundo alerta, né? Que eu falei assim, agora eu também, além disso, eu quero ser exemplo pra ela. Pra gente juntas trilhar um caminho novo, né? Sim. Então, o dela também ficou tudo bem, tá, gente? Mas assim, é uma questão que acabou acendendo um alerta diferente. De não só, não tô legal, eu tô me sentindo pesada. Não era só estética. Não é só balança, não é só aquele número, né? Abriu um olhar onde eu passei a ter um certo medo de acontecer alguma coisa. Então assim, quem disse que não vai bater um infarto na minha porta? Quem disse que eu não posso ter uma intercorrência, um derrame, Deus me livre, né? Situações que complicam depois dos 40 anos, eu já tô com 45. Então assim, começou a bater um medo diferente, completamente assim. Porque aí você se vê acima do peso, né? Já acho que já ali o número já acusava uma obesidade. Você tem, nessa fase, né, da oscilação hormonal, você tem um aumento do colesterol ruim. Então você já com sobrepeso, que já, assim, a gordura ela produz hormônios, né? Então ela já aumenta algumas coisas, ela já piora o colesterol. Aí você, com essa oscilação hormonal, piorando o colesterol, a resistência insulínica, a grande, ali, a propensão a desenvolver uma diabetes, a uma pressão alta, um monte de coisa que vem e que agrava. E agrava nessa fase. Exatamente. E aí, quando eu fiz o telefonema pra você do parto que não existiu, começou a cair milhares de fichas na minha cabeça. Porque aí, assim, a gente começa a perceber outros sinais, né? Então, assim, aquela irritabilidade que eu nunca tive, e tinha aí nos últimos 2 anos, 1 ano, né? Essa não sou eu. Cara, eu sou a maior… Exato. Paz e amor do assim, eu sempre tive a fama de ser mais brava, de ser mais séria. Só que assim, eu nunca tive de estourar fácil, isso na época da faculdade, como jovem. Depois a maternidade me mudou, a maternidade me trouxe um amadurecimento sobre isso. E aí, assim, minha filha tem 6 anos e eu nunca gritei com ela. E eu me vi perdendo a paciência. Exatamente. Eu me vi perdendo a paciência. Só que sabe o que você fez quando você estava irritada, você estava nesse momento? Você colocou a culpa em alguém. Você colocou a culpa que sua mãe estava demandando. Você colocou a culpa no trânsito. A Cris, ela nunca foi de reclamar do trânsito. Exatamente. Agora ela xinga amigos imaginários dentro do trânsito. Então ela perde a paciência. Ela perde o controle e xinga as pessoas. Ela nunca foi, ela sempre foi paz e amor. Exato. Entendeu? Então, isso que começou, essas fichas, né? Então, a ficha da irritabilidade, a ficha
daquele negócio da alteração da pele que eu comecei a notar no espelho. A ficha de coisas, de sinais, de algumas situações que eu tava sentindo de esquecimento. Essa nebulosidade no falar, tipo assim, não, o que eu ia falar? Onde eu parei? Né? Acabei de deixar a chave aqui. Aonde essa chave Quem pegou foi? essa chave? Essa chave saiu andando. Não é possível que ela tenha feito outra coisa. Não, é a peça, prega uma peça. Porque você tem a imagem de que você colocou o negócio aqui. Só que o negócio não está ali. Não está. O que aconteceu? Eu não sei, é um delay mental que a gente tem. Exatamente. Que é isso, a gente pôs, mas não pôs. Exato. Então, todas essas fichas foram caindo, assim, como se fosse um monte de confete do céu, assim. Tá, caindo. E aí eu falei, gente, entendeu? Como assim, né? E aí a sensação é de que aconteceu de repente. Não aconteceu de repente. De jeito nenhum. Então… Não, eu acho que até antes desse telefonema, que o telefonema foi ali o fatídico, né? Foi. Isso vai virar história pra sempre, o real, né? a gente falou, precisava contar acabou, isso. Olha isso, estou aqui, tipo, acendeu a lanterna. Só que assim, desde o começo do ano, e eu acompanho a sua trajetória, eu acompanho você, né, não diariamente, mas a gente sempre tá em contato, a gente tá juntas sempre. No começo do ano, você começou a olhar pra você começou a fazer exercício, você começou a mudar a sua alimentação. Isso. Você começou, né, criar hábitos, a modificar seu estilo de vida. E estava tendo algum resultado? Então, isso é uma coisa bem interessante de pensar a gente sendo paciente, né? Mas você começou sozinha? Não, assim, na verdade, o ano passado eu tinha ensaiado já um acompanhamento. Só que com todas as coisas que aconteceram com a minha mãe, eu até tinha perdido um pouco de peso, né? Tava começando uma atividade física de novo. Com todas essas coisas que aconteceram, eu parei, não consegui. E aí, quando foi esse ano, eu falei assim, não, a primeira coisa que eu vou começar vai ser atividade física com acompanhamento do profissional de educação física. Eu comecei. Só que, é assim, gente, parece que você tá carregando 60 quilos nas costas, né? Você tá pesada, você tá totalmente fora ali do seu eixo normal. Porque eu acho que quem faz muito esporte, passa muitos anos fazendo muito esporte, tem uma memória de estado do corpo e de sensação de bem-estar que fica guardado na gente. E a gente quer sempre buscar aquilo de volta, né? Então eu voltei a fazer exercício, eu falava, meu Deus, eu tenho uma trilha aqui pra percorrer gigantesca, porque assim, né? E aí que a gente começa aí uma jornada de uma avaliação multidisciplinar pra gente tentar melhorar e facilitar todo esse processo, né? Então, eu tenho um time comigo. Um time maravilhoso, por sinal. Precisa. Exatamente. E que cuidam de pontos que se entrelaçam, né? Pra achar um ponto de equilíbrio aí pra mim. Então, o que me ajudou muito… No começo, eu tava fazendo atividade física, cuidando da alimentação. A perda de peso, ela foi morosa, né? E aí, depois, a endócrino decidiu que era necessário ajudar com uma medicação. Pra mim foi muito bom, né? Eu faço acompanhamento e me ajuda a ver toda essa relação com a comida que eu desenvolvi nesses últimos 10 anos. Uma compulsão. Exatamente, de uma forma completamente diferente, né? Então eu paro, eu penso pra comer. Eu não preciso, eu não engulo. Eu não tenho, assim, não é mais sobre pressa, é sobre qualidade. Então, assim, a minha relação mudou. Eu tenho um outro olhar. Né, eu tenho… Ah, não, mas você então não come mais pizza? Você não tem um momento… Tenho, mas é naquele dia, não é na terça. Sim, então, não é na hora do almoço, não é na hora passar do almoço. Lá naquele M amarelinho que facilita. Exato. Eu acho que isso… vamos até fazer um alerta, uma pausa aqui nesse assunto, porque é isso. A disseminação do uso das canetinhas, dos remédios para emagrecer, eles com indicação e acompanhamento, eles são ferramentas incríveis a serem utilizadas. Exato. Mas sempre com você indicação. Ir lá na farmácia e comprar a sua caneta e comprar a sua medicação
porque prescrição você consegue em qualquer lugar, tá? Receita é super fácil de conseguir. É só ir lá no médico, tô pagando, vou lá e faço. O médico nem quer saber, então seu problema é só peso, toma aqui o remédio. Só que a gente tem que falar desse ponto que é a perda rápida de peso. Você perde gordura, sim, principalmente a gordura da circunferência abdominal, a gordura abdominal você perde. Mas você perde muito músculo, entendeu? É esse o grande problema, tem uma perda de massa magra que você já quase não tinha, né? Você já não tinha. Porque para você estar nessa obesa, né? Que é a palavra que a gente fala sobre essa doença, como a gente denomina, você já não tem tanta musculatura. Exato. Não dá pra falar, aquele gordinho é saudável. Não, que é isso, não. que a gente não é preconceito. É uma coisa que assim, que a gente ouve, né? Só que assim, não dá pra ser saudável, né? E quando você usa essas canetas, voltando pro nosso foco, você usa esses remédios pra emagrecer, eles com indicação e acompanhamento são muito bons. Eles mudam o hábito, só que também a gente tem que tomar muito cuidado, que se você não tiver essa consciência de que você tem que mudar o seu hábito alimentar, você tem que mudar a sua relação com a comida. Não é só em relação a comer saudável. É isso, é você ter a calma para se alimentar. É você ter a escolha assertiva dos alimentos que você vai ter. E o exercício físico, tá? Exato. Porque se você tem que modificar isso como um todo. Porque você só usar os remédios e perder o peso, vai perder. Só que, e aí, quando você vai tomar o remédio para sempre? Né? Essa colocação é extremamente importante. É assim, esse olhar que nós profissionais médicos temos que ter de forma multidisciplinar é importantíssimo. É importantíssimo, assim. Não dá pra gente tacar um barco desse sozinho, entendeu? É muita coisa que pode acontecer, são muitas influências. Então, desde as medicações poderem causar algum tipo de situação para aquela paciente, até na execução então assim, escolher o que é para realmente comer quando quebra um jejum. Não adianta só passar a caneta, tem que fazer uma orientação alimentar. Tudo. Então assim, o que é melhor comer à noite antes de dormir? É pra comer? Não é pra comer? Existe jejum? Não existe? Então, isso tem que ser feito de forma individualizada, porque cada um tem uma situação. Então, a minha massa magra hoje é um número. Eu preciso manter ela de uma forma e aumentar ela de uma certa forma. Agora, a paciente do lado, ela tem outro padrão. Exato, entendeu? Não é receita de bolo. Não tem como. E eu acho que é mais um alerta aí, uma dica de utilidade pública. Se você passou no médico, você saiu com uma receita da caneta, com aquele papel em branco lá, só escrito canetinha, carimbado, sem nenhuma outra orientação, desconfia, gente, tá errado. Não pode ser isso. Porque o que vai acontecer? Você vai emagrecer? Você vai emagrecer. Só que você precisa emagrecer com qualidade. Você precisa manter a sua massa magra. Você precisa, além daquela receitinha branca carimbada, você precisa de acompanhamento. Porque senão, a hora que acabar essa canetinha, você pode ter um agravo de uma doença que já existia. Exatamente. Né? E linkando com o nosso assunto de hoje, isso ainda é mais difícil nessa transição que a gente tá passando, né? Onde a gente perde massa magra, né? Onde a gente tem outras coisas que vão acontecendo no nosso metabolismo. Então, se a gente não tiver esse tipo de acompanhamento e todas essas orientações forem seguidas, a coisa não vai. Não vai. Não vai. E é isso. E voltando ali pro nosso assunto, você começou um tratamento, você começou a emagrecer já desde o começo do ano. E aí você tá se acompanhando, você tava se sentindo melhor, muita coisa melhorou, né? Muita coisa de disposição, de sono, de foco também, de concentração, tudo isso melhora. Mas ainda não era suficiente. Ainda não. Ainda não era suficiente. Ainda não. E aí, beleza, fatídico telefone, gatilho, beleza, vou olhar pra isso. Comecei aquelas escalas de sintomas.
seus exames laboratoriais normais. Ah, não, o seu tá um pouquinho Não, alterado. o meu deu alterado, sim, O amiga. seu já deu alterado. Isso porque O você meu deu tem um alterado. implante de progesterona, né? Isso. Você tem uma reposição Isso. hormonal e seu exame já acusou. Então, assim, foi surpresa atrás de surpresa, gente. Elefantinho ali de surpresa o tempo todo. Vai abrindo, cada hora que abre uma caixinha, tem hora que você falou, sabe assim? chega, não vou mais abrir nenhuma. Deixa eu parar por aqui. Então, quando eu fiz os exames, realmente, eu vi algumas alterações lá que eu falei assim, aonde eu me perdi de novo? Eu nunca tive isso. Então, veio alguns exames hormonais alterados, veio colesterol, olha lá. Aí veio, vitaminas todas no pé, né? B12, D. Então, todos os sintomas que eu tava sentindo, eles tinham, as respostas estavam ali também, né? Sim. Então, aí eu comecei a saga de fazer toda essa reposição. E realmente, eu uso um implante hormonal. Na verdade, ele é um implante de progesterona, né? Como método anticoncepcional. E eu coloquei ele porque olha também uma coisa que aconteceu. Eu nunca tive alteração menstrual. Ela faz 2 anos que você tá com o implante. Ela colocou como anticoncepcional? Não, eu coloquei porque eu comecei a ter dor. Né? Lembra que eu. Mas ela não tinha nenhum sinal. Eu nunca tive. Eu sempre tive a menstruação regular, fluxo normal, nunca tive cólica. Eu não sabia o que era cólica. Falei, cólica, o que é cólica? E um dia eu comecei a ter uma cólica e eu tava numa cirurgia que foi sério, acho que foi uma cirurgia que durou 8 horas, foi uma cirurgia super longa de endometriose. E que eu te juro, eu achei que eu ia travar. Porque eu tava. Aquela posição já é difícil, desconfortável, né? Eu já tava fora do meu peso, aquele negócio. E aí eu pedi pra sair. Eu falei assim, gente, eu preciso de um tempo, eu só preciso ir lá fora, vou no banheiro e tal, não sei o que, e volto. E fui me alongar. Eu fui me alongar no meio da cirurgia. Tava formigamento. Uma dor lombar, pélvica e lombar, mais pra lombar, que irradiava. E era cíclica. Era nas menstruações. Eu falei assim, não, chega. Acabei colocando o implante. A gente tentou colocar o de hormonal, não conseguimos. A gente colocou o implante. Fomos pro implante. E desse ponto de vista da dor, melhorou. Então, assim, eu tratei o sintoma. Eu não tratei a minha condição. Eu tratei o sintoma, ponto. E deixei mais uma coisinha ali na manga. Mas foi o que aconteceu pra comigo. Seguir. Exato. O meu foi uma alteração menstrual, uma cólica. Que me deu um alerta, mas ele me deu um alerta para uma doença. Eu fui pesquisar adenomiose, que é uma alteração benigna do útero, que pode causar cólica, que pode causar aumento de sangramento. Era endometriose, que é uma doença inflamatória ali, que vem da descamação do útero, das células, né, do endométrio. E que dói muito. Né? E aí eu fui buscar isso, mas eu só queria isso. Só isso. Bom, eu só queria esse diagnóstico, tá? Só isso. Era isso que eu tava procurando. Beleza. Fiz isso, só que ao mesmo tempo que eu fiz isso, né, que eu falei, mas por quê? E aí eu fui pesquisar outras coisas que estavam acompanhadas de outros sintomas, porque eu tava sem hormônio, né? Eu não tinha nenhum método contraceptivo, né, além do preservativo. Então eu tive ali, junto com essa notícia, né, dessa dor, dessa coisa, eu comecei a acordar pontualmente, toda madrugada. 2h40, 3h05, toda vez. E aí as pessoas falavam, nossa, mas 5 da manhã você já tá em pé, já tinha feito tudo. Já tinha limpado a casa, feito comida, blá, blá, blá. E aí foi quando eu comecei. Então, o seu sintoma menstrual, você tratou o sintoma. O sintoma, ponto. Ponto. Que bom. Exato. Então é isso. E aí, como eu já estou usando, então é uma coisa que até tá me ajudando a minimizar. De uma certa forma, minimizar. Então imagina se eu não tivesse. Exato. Entendeu? Com alteração laboratorial fica ainda. essa questão pro universo. Então, a gente… É uma coisa muito maluca, né? Quando a gente conhece o assunto e eu pareio esse assunto… Muito ali na turma, que eu acho que depois, numa outra oportunidade, a gente vai ter muita oportunidade para conversar. Eu pareio muito com a questão da maternidade, com a questão do puerpério, que são coisas que a gente estuda isso ali, a gente estuda isso todos os dias. A gente vai buscar tratamento para levar informação, para tratar das pacientes e tal. E quando a gente passa, a gente fala, como assim? Então isso é muito… Mas ouvir o outro
É muito mais fácil do que ouvir a gente É mesma. muito Por isso que eu maluco. falo muito sobre a mulher ter que se acolher nessa fase. Tem que se ouvir. Porque senão a gente passa batido. E a gente tem que se conhecer, né? Uhum. Se atentar aos nossos sinais, se conhecer. Por que uma coisa tá mudando? Por que a gente tá desconfortável, sabe? Por que Sim. uma coisa que passou a acontecer que não acontecia antes, né? São sinais. Sim, Oi, sim. o corpo lá, oi, e eu. Então, é muito importante, assim, a gente precisa ter criar essa consciência, né? E aí, tudo bem, você buscou, você foi no endocrinologista, você passou com a nutricionista, aí com a endócrino, com seus hormônios já alterados. Isso. O que você pensou? Vou começar uma reposição hormonal, uma terapia hormonal. Só que peraí, tem alguma coisa aí na sua história que não se encaixa. Exato. Eu tenho um antecedente que minha mãe teve câncer de mama, né? Há muitos anos atrás. Ela tá bem hoje em relação a isso. Mas ainda, eu acho que é contraditório, não é contraindicação. Exato. Eu acho que ainda é um receio, né? Assim, de cara entrar. Existem outras coisas que eu tô suplementando que estão me fazendo bem, né? E por esse ano que vai se seguir, que eu ainda tô com implante de progesterona, eu ainda não vai entrar com mais nada. Por enquanto não. Não, é que assim, não dá pra falar que hoje você tá falando que não vai entrar com mais nada. Mas amanhã você pode ter mudado. Então, é uma coisa assim que é oscilatória. Então, nesse momento foi optado, você tem um agravante ali de um histórico de câncer de mama, que seria de uma das contraindicações ou até mesmo contraditório, porque hoje a gente sabe, tem alguns estudos que mostram que você pode fazer uma reposição hormonal com estrogênio, progesterona, testosterona, que seja com cautela e com acompanhamento mais focado, né? E até sempre de forma individualizada, né? Avaliar a parte genética. Então, tem coisa pra fazer ainda, tem pesquisa pra fazer. E se tudo bem, a gente vai entrar. E também, além disso, a gente tem um agravante aí que, como você tava… por exemplo, eu tenho colesterol alto familiar, né? Genético. Então, eu tenho colesterol alto desde os 18 anos. Com 40, eu comecei a tomar o remedinho, né? Aí, pra mim, hoje, como está controlado o meu colesterol, né? Eu tenho a indicação, eu faço reposição hormonal com gestrinona, que é um outro mecanismo ali que você pode usar. Mas você, nesse momento que você tava, sobrepeso, colesterol alto, história de câncer de mama. Você fala, cara, não tenho nada pra fazer por mim? Pois é. Mas tem a suplementação. Tem, às vezes, até medicações que eu converso muito com ela, que eu acho que ela ainda vai chegar nesse ponto ali de olhar, até conversar com a doutora Cristina, né? Nossa psiquiatra. Pra ver também algumas coisas que podem te ajudar, né, da parte de antidepressivos, ansiolíticos, eu não sei, porque aí quem vai falar sobre isso é o especialista, né? Porque nesse momento, talvez o hormônio você não possa usar, mas você tem outros tipos de medicações, você tem fitoterápicos que podem te ajudar, a suplementação. E é isso, né? Porque às vezes fala assim, se eu tenho uma contraindicação, acabou minha vida. Eu não tenho nada pra fazer por mim. Exatamente. Assim, o que… Eu já tenho muita coisa pra melhorar, né? Mas assim, eu já me sinto muito melhor. Deu 6 meses, né? Fevereiro pra cá. Que você começou num processo de emagrecimento e de mudança do estilo de vida. Isso, né? E de já ter alguma suplementação e agora colhendo exames controle e ajustando. Então, eu já vejo uma boa melhora, tem bastante coisa pra fazer. É o que eu falo, gente, é uma fase que traz tanta transformação, tanta mudança, que a gente não pode parar. Sim. Né? A gente tem que ficar controlando, a gente tem que ficar de olho, porque coisas vão mudar, coisas novas tem pra fazer. Então, tudo isso eu acho que é importante e funcionou e me ajudou até aqui, né? Eu acho que se eu não tivesse feito e cumprido tudo isso até aqui,
não tinha conseguido nada. Eu já Sim. tinha desistido lá atrás, falando, não, tanto que eu tenho que perder, tchau. Exato. Não vai rolar, Desencana. deixa pra lá e tá tudo bem. E o que eu quero trazer da sua história, que eu acho que vai ser muito importante e vai servir de inspiração para muitas mulheres, né? Não só na fase da perimenopausa ou antes, as mulheres que estão acima do peso, que estão com certo grau de obesidade, você se reencontrou e você se reinventou. Sim. Né? E eu acho que a partir disso, quando você se acolheu, você teve o seu autocuidado, você mudou, né? E você quis mais coisas. Sim. E aí, até então, aquela que estava lá largada foi para um shopping. Foi fazer essa parte compras. foi tão legal, amiga. Exato. Te deu um ânimo, né? Foi. Você quis, você se reencontrou e eu acho que isso é importante, a gente se olhar, né? Ter esse cuidado. Você foi para um shopping, você faz 10 anos que não comprava uma roupa ou comprava só o número maior. Exato. Né? Você foi para um shopping, você começou a ir mais agora mudou até a cor do cabelo, porque tá um pouquinho mais branco, mas a gente não fala que é da idade. Ah, não, isso é a cor natural do meu cabelo. É a cor natural. Começou a se cuidar, fez um rebrand, né? Tirou fotos, se sentiu mais mulher. É possível a gente se sentir mais mulher na perimenopausa? É impressionante como uma coisa puxa a outra. É uma coisa puxando a outra. E você não… Porque o que eu quero, antes de você concluir, e você não tá fazendo a reposição hormonal. Exatamente. Porque muitas vezes quando a gente é muito tem associado a isso, né? Você só vai melhorar se tiver reposição. Exato. Eu não cheguei lá ainda, mas eu já tenho uma parte desse resultado. Então, todo esse processo que a gente precisa entender é que a base, ela precisa estar boa, né? E o que é a base? É a alimentação, é a atividade física, é cuidar da mente, é o sono, o estresse, que eu acho que é o mais difícil. Então, vamos deixar esse pilar aqui. O resto a gente cuida, porque o estresse, muitas vezes a mulher ela tá num cenário até de demanda de trabalho, de demanda de casa, tal, que vai ser o mais difícil de mexer. Sim. Mas os outros estando muito bons, a gente consegue e o próprio estresse, né? o próprio gerenciamento de estresse, ele tem muito a ver com a queda do estrogênio. Total. Com a liberação ali dos neurotransmissores, neuromoduladores, que aí você acaba atingindo o cortisol, né? E fazendo atividade física pode melhorar isso, dormindo bem pode melhorar muito. E até as medicações, né? Existem medicações antidepressivas que agem nesse centro. Existe reposições hormonais, existem suplementação focada. Exatamente. Né? E é isso. O que eu quero deixar de grande alerta é… Nossa, aquele médico é muito bom. Me passou um monte de exames. Nossa, aquele médico é muito bom. Olha o tanto de coisa que ele mandou eu fazer. Tudo bem, eu acho que a suplementação está aí, mas ela tem que ser individualizada. Total. Ela tem que ser adequada para aquela fase. Eu comecei a minha reposição, né, a minha terapia hormonal faz 4 meses. E dentro desses 4 meses, eu já mudei a minha suplementação algumas vezes. Eu tive que mudar. Porque naquele momento que eu precisava, talvez fosse mais B12 e menos D. Hoje talvez eu precise de mais vitamina D. O magnésio que me ajuda a regular o sono. Eu tô num momento que assim, eu estava indo super bem. Cris, eu tava tudo bem. E aí agora, nesse último que seria meu ciclo, eu comecei a acordar de novo toda noite. Ave Maria. Entendeu? E aí? Eu preciso da progesterona de segunda fase. Exato. O que vai ser o que vai só ser o magnésio nessa fase? Não tá mais me adiantando. Então, pois faz 4 meses que eu comecei. E talvez eu tenha que recalcular a rota. Tudo de novo. E aí eu já marquei, né? Eu acabei de fazer meus exames. Meu colesterol tá ótimo. Meus exames melhoraram muito. Muito. Apesar dos exames hormonais, tá, gente? As dosagens laboratoriais dos hormônios nunca alteraram pra mim, mas a minha insulina, o meu colesterol, outros parâmetros, as minhas vitaminas, né, eles estavam alterados. Hoje eles estão níveis ótimos, maravilhosos. Tô feliz e contente, porém voltei com um sintoma que pode estar relacionado, que está muito relacionado a
ao déficit da progesterona, né? Que ele é o regulador ali, o calmante natural da mulher, né? Então, por isso que muitas vezes durante a gravidez a gente fica mais zen. Né? Porque a progesterona é o protagonista ali. Exato, tá cheia de progesterona, exato, a gente não liga mais pra tanta coisa, a gente se estressa menos. Então, nessa parte de labilidade emocional, de irritabilidade, eu tô super ok. Eu tô muito bem, que eu passei perrengue, eu virei bicho. Entendeu? Principalmente no começo da reposição. Foi uma coisa que pra mim me chocou demais. Sim. Perder o controle e muita irritação. E assim… É físico, né? Do nada. Coisa, é psicossomático, né? Do nada. Assim, uma explosão que você nem se prepara pra ela. E você acaba passando pras outras pessoas que estão na sua volta, né? E agora que tava tudo bonitinho, minha progesterona, talvez eu tenha que olhar pra progesterona, talvez eu tenha que mudar a minha reposição. Então é isso, é cíclico, né? É oscilatório, é todo dia olhando pra você. Então não adianta você ir no médico. Eu acho que isso a gente briga muito, a gente conversa muito no consultório, né? Sim. A gente tem essa disponibilidade, a gente tem essa equipe multidisciplinar. Pra ter, né? Tem um endócrino que atua com a gente, tem a cardiologista que atua com a gente, tem a psiquiatra, tem a nutricionista, tem todo mundo ali, né? Que acolhe essa mulher. E saber que é isso. Se você recebeu uma receita de um hormônio, uma receita de alguma medicação, de qualquer coisa, e volta daqui 3 meses, volta daqui 4 meses, tá errado. Tá errado. Se você só recebeu o estrogênio, se você não recebeu o progesterona, tá errado. Então, o meu alerta aqui é: mulheres que estão nessa fase, que estão precisando de tratamento, presta bem atenção no médico que você tá indo. O que ele tá trazendo pra você, se ele tá conversando, se ele vê todos os seus pilares, né? Se ele vê você como um todo, se ele sabe quem é você sabe o seu histórico familiar. Porque se ela fosse num médico qualquer e falava assim: você já tá com progesterona, vamos meter um estrogênio aí que vai melhorar o seu fog mental, né? Porque o estrogênio tá relacionado com essa parte de memória, de não sei o que lá. Então toma. E nem perguntou da sua mãe. Exato. Pra mim, nem ia perguntar, porque assim, eu sou magra, eu sou esportista, eu tudo isso. Ninguém ia me perguntar sobre o meu colesterol. E muitas vezes nem pedem exames para começar a dar qualquer medicação, tanto as canetinhas, tanto reposição hormonal, tanto qualquer outro tratamento, né? Então eu acho que isso é importante, eu acho que esse é o nosso propósito, de levar informação de verdade, informação com qualidade. A gente tem o dever de propagar essas informações. E não é só a parte científica que eu quero trazer aqui. Eu posso trazer um monte de conteúdo científico, um monte de trabalho, um monte de publicação. Eu posso trazer isso, mas não é isso que eu vou conseguir passar o cuidado da saúde da mulher, né? Porque é isso, as partes técnicas, o que você tem, isso a gente conversa dentro do consultório. Isso a gente conversa de paciente para paciente. Tem horas que a gente vai trazer mais conteúdo técnico, falar mais sobre os nomes dos hormônios, falar mais sobre as reposições. Eu vou trazer muita gente aqui legal. Eu vou trazer uma mastologista especialista em reposição hormonal, né? Perfeito. Que ela só cuida disso. Então, ela tem uma propriedade, uma autoridade de falar que não, tudo bem, apesar de você ter essa alteração na mama, sua mãe teve isso, você pode usar isso. Né? Vou trazer a cardiologista, né? Que vai falar sobre isso, porque uma das contraindicações são eventos cardiovasculares, né? Trombose, isso tem como uma contraindicação da medicação, porque assim, hormônio não é demônio. O hormônio ajuda. Eu sou prova de que, assim, cara, mudou a minha vida. Mudou. A suplementação, tudo isso melhorou. Mas quando eu entrei com o hormônio indicado pra mim, pra pessoa que eu sou, melhorou demais. E aí é isso, eu quero que todo mundo possa sentir isso. Porque hoje eu me reinventei. Sim. Né? Hoje eu sou uma mulher completamente diferente da que eu era em janeiro, fevereiro. E eu que o diga. E tem que me acompanhar. Exatamente, tem que tem que estar junto. Pra acompanhar a Kiki tem que ter pique. Tô chegando lá. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que só de olhar pra você e transformar as coisas inegociáveis, né? Porque antes você deixava de lado tudo isso e hoje você não vai mais deixar de lado.
Não tem possibilidade, né? Né? Eu acho que é essa transformação e essa mudança de visão que a gente tem quando cai essa ficha gigantesca, né? Da preocupação com a saúde, do medo de acontecer alguma coisa, é isso. Entender que, assim, não tem mais espaço para não fazer. Não, esse espaço não existe mais, é fazer. Então você tem que fazer atividade física, você tem que cuidar da alimentação, você tem que buscar acompanhamento, buscar informação, executar o que é passado. Não adianta nada a gente dar receita de bolo, né? Aí chega lá em casa. Não, e ser crítica, né? Exato. Ser crítica com as coisas que acontecem, ser crítica com o que é falado na internet, ser crítica com aquela receita que o cara só imprimiu. Entendeu? Sabe? Aquela coisa que, assim… tem até ali… Outro dia eu peguei uma paciente que a esposa, né? A gente tava pesquisando infertilidade, não sei o que lá, e blá blá blá. E aí ela me mostrou o que tinha sido pedido pro marido dela, que um nutrólogo tinha pedido pro marido dela, tinha até beta-HCG. Oi. Alô? Exato, beta-HCG é um hormônio da mulher da gravidez, né? Que ele é positivo em 2 casos. Ou quando você tá grávida, ou se você tem algum tumor ovariano, alguma alteração nos ovários, que isso pode dar positivo. Agora, o homem nem fica grávido e nem tem ovário. Agora, por que raios me pediram um beta-HCG pra aquele cara? Porque copiaram. Porque só imprimiram. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que ser mais crítica, a gente tem que trazer essas informações para as pessoas olharem e falarem, realmente. Desconfia, como assim? Né? Desconfia. Como assim? Eu tô aqui, saí com isso, mas assim, nem me perguntou, né? Nem me perguntou nada. Então, e nem fez exames, né? Assim, pra gente começar uma terapia hormonal, pra gente começar qualquer medicação, né? Mais forte, óbvio que a suplementação, às vezes a gente começa até antes de ter o resultado do exame. Mas, por exemplo, você tá lá, sua mulher, uma mulher 40 a mais, que a gente vai começar, tá no climatério, a gente vai começar, não pediu ultrassom transvaginal para ver endométrio, ovários. Não pediu mamografia. Não pediu o exame de sangue que avalia a parte cardiovascular. Não pediu score. Não dá pra você sair com uma medicação de lá. Não dá. Tipo, não. Né? Então, acho que é levar essa informação para as pessoas terem esse senso crítico. Peraí, mas calma, eu preciso saber se eu tô bem, se tá isso, se tem aquilo. E eu acho que é isso. E eu acho que você sempre teve um atendimento muito acolhedor, com todos os pilares. Mas você estar nesse momento mudou a sua prática? Sem dúvida, né? Eu acho que assim, o fascinante de eu ter escolhido ginecologia e obstetrícia é que eu tive já a oportunidade, né, de viver o que eu cuido. Então, tá indo pra 3ª fase. Pois é. Você tá passando de fase. Não, e assim, e que interessante, né? Porque começou com o grito da gravidez. É um grito. Aí o puerpério vem como um rolo compressor. E gente, a perimenopausa é o quê, gente? Eu não sei nem classificar. É ressurgir das cinzas. É ressurgir das cinzas. A fênix tá tentando revoar e levantar voo de novo. Isso. Então, assim, é impressionante. Inclusive, eu faço também eu costumo linkar alguns assuntos para… Muitas vezes as pacientes que não sentem a dor de uma coisa, talvez elas tenham sentido da outra. Por exemplo, igual quando eu passei por um abortamento e hoje o meu atendimento com uma paciente que perdeu um bebê muda. Eu sempre tive empatia por esse assunto. Eu sempre eu sempre achei muito legal atender mulheres, cuidar dessas fases, ver todas essas transformações. E passar por isso é diferente, né? Então a gente olha com outro olhar, a gente se coloca no lugar. Então é muito interessante, assim. E muda, com certeza muda. Né? A gente acolhe diferente, a gente ouve… Não é que ouve mais, mas você tem… Eu acho que a gente ouve sente. É o que você sente, né? A gente troca sensações. Isso. E é incrível, assim. Pra mim mudou tudo.
E vão continuar mudando. Porque a gente tem que mudar. A gente tem que mudar. A gente tem que acompanhar, não é? Não é que meus hormônios vão ficar oscilando ali, que eu vou ficar paradinho esperando ver qual que vai ser o próximo susto. Vamos ver o que tem pra fazer, o que tem pra mudar. Vamos acelerar ali, vamos buscar informação, vamos buscar atendimento de qualidade. Vamos buscar ferramentas que nos ajudem, seja com o cabelo, seja com a pele, seja com a parte mental, com o corpo, porque a gente muda. A mulher muda de dentro pra fora. E eu acho que é isso. Se alguma das mulheres que estão ouvindo, algum dos homens que estão ouvindo aqui nosso podcast, se encontrou em algum sinal, se encontrou em algum sintoma, busque ajuda, tá? Porque às vezes a gente é silenciosa. Às vezes a gente tem medo de se expor. Às vezes a gente tem medo de conversar com o marido e falar: e aí, amor, eu tô esquisita, né? Exatamente. Tipo, a gente tem… Comunicação aberta, né? Exato. Porque… Gente, onde tem mulher, tem homem também. E a gente tem que propagar isso até para dar ferramentas para eles, para tentarem acolher essa mulher, porque ela precisa disso. Às vezes ela não precisa de muita coisa. Ela não precisa que você lave uma louça. Ela precisa de um abraço. Ela precisa, cara, eu tô aqui do seu lado. Entendeu? E quantas coisas podem se intensificar ou mudar a partir desses sintomas da mulher que espirram pra tudo quanto é lado. Então vai espirrar no marido porque ela não consegue ter relação, porque a vagina dela tá seca. Vai espirrar no filho porque ela tá impaciente. Vai espirrar na vida profissional porque ela não consegue raciocinar. Então assim, espirra pra tudo quanto é lado. E o homem tem que acompanhar essa mulher. Exatamente. Porque assim, quando tem essa terceira transformação no nosso cérebro, a gente tira várias caixinhas inúteis, né, que já são obsoletas dentro da nossa cabeça, pra conseguir entrar mais. E a gente fica mais certa do que a gente quer. Pelo menos eu vejo isso na minha… Assim, nítido. Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, o que é negociável, o que não é negociável. Tanto que existe até um aumento, né, dos divórcios nessa fase. Isso é científico, isso é dado. Existe um dado pra isso. E por que só? Porque assim, a mulher está mudando, ela está ficando mais exigente, ela fica com menos paciência, então ela quer mais coisas e o homem tem que caminhar junto. Só que se a gente não conversa, vai cada um pro lado. Vai cada um pro lado. E aí vai ser aquele casal amigo, né? Nem amigo, porque nessa fase não dá nem pra ser amigo. Porque você tem uma raiva que vem do nada, né? Então você tem aquele lá, o acorda, dorme e come, né? Tchau. É isso. E não tem comunicação. Nenhuma comunicação, então não enche meu saco. Você tá aí, eu não tô te enchendo o saco. Você não me enche o saco, tá tudo certo. E não é isso que a gente quer, né? Exatamente. A gente é mulher, a gente quer prazer, a gente quer nossa libido, a gente quer ter relação sexual saudável, a gente quer ter… a gente quer tudo. Tentar manter a família, né? Então, assim… É exatamente por isso a importância dos homens estarem aqui. Homens, venham. Vocês precisam estar aqui. Compartilha isso. Porque é isso. Eu acho que… não adianta só a mulher falar: olha, eu não sei, o cara não tá nem sabendo que existe isso. Gente, vamos pegar informação, entendeu? Então, eu acho, assim, de uma importância absurda eles estarem aqui e acompanharem essa transformação. É o que eu falei, né? num episódio que eu falei assim: em vez de você ficar sentado no bar só reclamando da sua mulher, só falando que ela tá louca, vem aqui pro Pod Mulher. Vem aqui pro Pod Mulher, segue a gente, compartilha com seus amigos, muda esse repertório das suas mesas de bar, né? Então tentem, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais repertório a gente der pra população, tanto pras mulheres quanto para os homens, mas fácil vai ser pra todo mundo. Porque se for mais fácil pra mim, é mais fácil pro meu marido. Se for mais fácil pra você, é mais fácil pro seu pai, que tá lá do seu lado. Que às vezes ele leva uma patada que ele não sabe nem de onde veio, coitado. O seu Birajá chegou lá todo… o Birão chegou lá, pé sim, pé não, trazendo um copo d'água. Você, que é isso? Entendeu? Não é isso? É isso. É isso. Né? Ai, gente, olha, eu tenho, assim, isso aqui é muito bom. Isso daqui é de uma importância, essa informação, essa divisão de situações, a gente conseguir falar sobre, a gente dividir histórias, consultar profissionais, ter equipe multidisciplinar, tudo isso é muito rico. Então, é muito bom estar aqui, muito bom dividir muito tudo obrigada isso. Por ter vindo, Cris. Eu acho que olha… essa não vai ser nem a primeira nem a última vez, porque a gente tem, nas próximas temporadas, a gente tem muito mais assunto. Muita coisa. E é isso, gente. Eu vou encerrar aqui,
né, agradecendo a Cris, a minha amiga, a minha médica, a minha colega, a minha Sócia, tudo, né? Minha sócia. Tudo. Não vou falar marido, porque senão a outra vai ficar com ciúmes. Tem várias que têm ciúmes, então não posso me comprometer. Mas é isso. Continua aqui com a gente. Se você gostou do conteúdo, compartilha, ativa o sininho. Toda semana tem um novo episódio. Toda semana tem um conteúdo diferente. E é para atingir todas as mulheres e todos os homens. Porque isso aqui tem muita informação de qualidade. E quando você começa a assistir, quando você começa a se inteirar desse assunto, né, do climatério, da menopausa, com suavidade, com leveza, você vai propagar também para as outras mulheres. Hoje você pode não estar nessa fase, mas alguém do seu lado tá. E amanhã pode ser você. Então compartilha. Manda para suas amigas, manda para suas mães, para suas tias, manda para os seus amigos, homens, chefes, todo mundo ali para seguir a gente e até o próximo episódio, porque aqui no Pode Mulher, Mulher Pode. Obrigada, Cris. Obrigada, Kiki.